E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam, beleza? Vamos aqui iniciar nossa semana. As aulas que a gente viu agora foram aulas de pirâmide. Conteúdo realmente um pouco grande aí, né? Nós vamos aqui resolver algumas questões sobre esse conteúdo. Todas as questões que eu estou resolvendo aqui são questões do capítulo 8. O capítulo 8 ele é dividido em duas partes, então eu resolvi dividir a resolução de exercício do capítulo 8 também em duas partes, certo? As questões que eu trouxe para vocês aqui são da primeira parte do capítulo 8, beleza? Essa primeira questão aqui, ela é uma questão que ela é questão da atividade de sala do capítulo 8, a primeira questão de atividade de sala. E vamos aqui aplicar, beleza? Algumas fórmulas e propriedades que a gente viu sobre pirâmides. A primeira questão, ela pergunta o seguinte: quando a área da base de uma pirâmide quadrangular regular de 12 metros de altura mede 100 metros quadrados, sua área total em metros quadrados é? Bom, gente, primeiro, essa questão ela não tem figura, certo? Eu desenhei essa figura aqui para vocês conseguirem visualizar melhor o que é que a gente vai estar fazendo aqui, beleza? E aí o que é que ela diz aqui? A área da base ela é 100 metros quadrados e a altura dessa pirâmide aqui é de 12 metros. Então, lembra o que é a altura e lembra o que é a área da base. Primeiro, a altura é essa figura aqui, essa reta aqui vai ser a altura da pirâmide, beleza? Essa reta aí vai ser a altura, certo? E a área da base é a área de um quadrado. Então, aqui eu tenho um lado, beleza? E a área da base vai ser a área desse lado, vai ser esse lado aqui ao quadrado. Portanto, para eu descobrir quanto que é esse lado aqui, ó, a área da base é igual a 100 metros quadrados, beleza? Para eu descobrir o lado da pirâmide, eu vou ter o seguinte: o lado do quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 100, que é 10. E a altura dessa pirâmide é igual a 12. Beleza? A questão disso aqui, que a altura é 12. Essa área aqui é 100 metros quadrados. Da área, a gente consegue tirar o valor do lado do quadrado. O valor do lado do quadrado que eu estou indicando para vocês aqui é esse lado aqui. Beleza? Esse ladinho aqui. Ok? E aí a questão pergunta a área total. Bom, a gente já tem a área da base. A gente precisa descobrir a área das laterais, dos triângulos que ficam nas laterais. Para a gente descobrir a área dos triângulos que ficam nas laterais, basta a gente descobrir o valor de 1 e multiplicar por 4, já que aqui eu tenho 4 triângulos nas laterais. Como que a gente vai fazer isso? Lembra que o apótema da pirâmide vai ser igual a altura do lado do triângulo? Nós vamos aplicar aqui uma fórmula, certo? O Teorema de Pitágoras. Uma das propriedades que a gente viu lá na parte de pirâmide é a seguinte: eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Formado pela altura da pirâmide, o apótema da pirâmide e o apótema da base. O apótema da base ele vai ser a metade do lado, no caso aqui quando é um quadrado, ele vai ser a metade do lado. Então, o apótema da base aqui é 5, a altura da pirâmide, a questão disse que é 12, e eu tenho que descobrir a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, que eu vou chamar de x, certo? Então, assim, o apótema da pirâmide ao quadrado, que é justamente a hipotenusa, beleza? Vai ser igual a 5 ao quadrado. Isso daqui é o apótema da base, porque a metade do lado da base, ó, apótema, o lado é 10, então o apótema, como é a metade, é 5. Isso daqui só vale quando for um quadrado na base, beleza? Mais 12 ao quadrado. Nós temos aqui o apótema da pirâmide ao quadrado
é igual a 25 mais 144, que dá igual a 169. Portanto, o apótema da pirâmide é igual a raiz quadrada de 169, que é igual a 13. Bom, o apótema da pirâmide é a altura do triângulo que fica na lateral. Isso eu venho falando para vocês desde as nossas primeiras aulas de pirâmide, certo? Se a altura do triângulo que fica na lateral é 13 e a base desse triângulo é 10, então a gente consegue descobrir a área de um triângulo da lateral pela seguinte fórmula: base vezes a altura dividido por 2, que é a área do triângulo. Base vezes a altura, ó, base 10, altura 13, isso tudo aqui dividido por 2, vai ser 13 vezes 5, que é igual a 65. Bom, 65 é a área de um triângulo na lateral, e eu tenho 4. Então, 4 vezes 65 é igual a 260. Isso daqui é a área lateral, certo? Como a questão quer saber a área total, eu vou ter que pegar a área da base mais a área lateral, que dá 100 mais 260, que é igual a 360. Portanto, essa daqui vai ser a minha área total, item B. Okay? Vamos aqui para a próxima questão. Considere a pirâmide de base hexagonal indicada na figura. Aqui nós temos uma pirâmide de base hexagonal, certo? A altura dela é 3. O lado aqui, que a gente pode ver aqui, é 4. Nós temos indicado nessa figura aqui o raio da base, beleza? E a questão ela pergunta aqui diversas coisas. Primeiro, o apótema da base, o apótema da pirâmide, a área lateral, e ela pergunta também a área total. Primeira coisa que a gente vai calcular é o apótema da base. O apótema da base é uma reta que a gente indica da seguinte forma. Ó, essa reta aqui de cima é o raio da base e essa reta aqui é o apótema da base. Se vocês perceberem bem aqui, o apótema da base de uma pirâmide de base hexagonal vai ser a altura do seguinte triângulo. Se aqui é um hexágono regular, nós temos que cada um desses triângulos aqui que eu posso dividir do hexágono da base são triângulos equiláteros, certo? E a altura desses triângulos equiláteros vai ser o apótema da base. Fazendo aqui o apótema da base, ó, apótema da base, nós temos o seguinte. Primeiro, nós temos essa seguinte figura aqui. O lado vale 4. Esse lado aqui de baixo vale 4. Se são triângulos equiláteros, os dois lados aqui, no caso os raios, também valem 4. Mostrei para vocês nas aulas anteriores, certo? Que o lado da base do triângulo da pirâmide de base hexagonal regular, ele vai ser igual ao raio da base. Se aqui é 4, o raio é 4. Portanto, é o lado do triângulo equilátero. E aí, para descobrir o apótema da base, basta a gente fazer o cálculo da altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero, a fórmula será o seguinte, ó. Altura que nesse caso aqui é o apótema da base, certo? A fórmula é lado raiz de 3
isso daqui tudo dividido por 2. O lado é 4, então fica 4 raiz de 3 dividido por 2, portanto, 2 raiz de 3. Isso daqui é o apótema da base, certo? O item B, ele pergunta o apótema da pirâmide. Bom, o apótema da pirâmide vai ser a seguinte reta. Daqui até esse ponto aqui. Esse daqui vai ser o apótema da pirâmide. Se eu sei o apótema da base e se eu sei quanto que é a altura, fazendo aqui Pitágoras, eu posso descobrir o apótema da pirâmide, certo? O apótema da pirâmide vai ser a hipotenusa desse triângulo, a altura é 3 e o apótema da base é 2 raiz de 3. Aí a gente pode resolver da seguinte forma. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 raiz de 3. Isso daqui está ao quadrado, certo? O apótema da base é 2 raiz de 3, é esse pedacinho aqui. A altura é 3. Isso daqui eu tenho 9 mais 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 4 vezes 3, 12. Que dá igual a 21. Portanto, o apótema da pirâmide é igual a raiz quadrada de 21. Ok? Esse aqui é o apótema da pirâmide. Item C, ele pergunta a aresta lateral. Bom, a aresta lateral é esse lado aqui, ó. Esse ladinho aqui, beleza? A altura é 3. A gente vai aplicar Pitágoras de novo, certo? A altura aqui, ela é 3. O raio da base, que é essa reta aqui de baixo, é 4. Acabei de falar para vocês por que é 4. Ó. Eu tenho aqui um hexágono na base. Se o lado aqui é 4, como isso aqui é um hexágono regular, o raio da base, essas duas retas aqui, elas também serão iguais a 4. Por quê? Porque o hexágono regular eu posso dividir em 6 triângulos equiláteros. Então, esse lado aqui, que no caso é o lado da base, vai ser igual a esse lado aqui, que é igual a esse lado aqui, que são os raios da base. Beleza? Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, e aí eu vou ter a minha aresta lateral, que é essa retazinha aqui, beleza? Portanto, no caso da aresta lateral, eu vou ter, ó, vou escrever assim, aresta lateral ao quadrado, porque no caso é a hipotenusa, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é igual a 9 mais 16, que vai ser igual a 25. Portanto, a minha aresta lateral é igual a raiz de 25, que é 5. Ou simplesmente eu percebo que isso aqui é o triângulo 3, 4, 5. Ó. 3, aqui embaixo é 4, e então a aresta lateral é 5. Aí ele quer saber a área total dessa pirâmide. Bom, nesse apótema da base, eu sei que eu posso dividir aqui em 6 triângulos. Como é que eu vou fazer a área total? A área total vai ser, primeiro, a área da base. Como é que eu vou calcular a área da base? A área da base vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Lembrando que o lado da base é 4. Então, a área da base vai ser 6 vezes L raiz de 3 L ao quadrado, né? Isso aqui era a fórmula da altura.
L raiz de 3, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Simplificando aqui dá 3 e aqui embaixo dá 2. Então eu tenho 3 que multiplica. O lado vai ser 4. Então é 4 ao quadrado que dá 16. Raiz de 3. Isso tudo aqui dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8. E 3 vezes 8 dá 24. Então, é 24 raiz de 3. Isso daqui é a área da base, beleza? A área da base. Agora eu preciso descobrir quanto que é a área lateral. A área lateral, a base, na lateral tem 6 triângulos, beleza? Na base, o que vale 4. E o apótema da pirâmide, que é a altura do triângulo da lateral, ele, acabei de descobrir aqui, que é raiz de 21. Então, é base vezes a altura sobre 2. Portanto, eu vou ter o seguinte, ó. Área lateral é igual a 6 vezes base. A base aqui é 4. Base vezes a altura, que é o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é raiz de 21. E isso daqui dividido por 2, porque é base vezes a altura dividido por 2. Divide o 6 por 2, dá 3 vezes 4 raiz de 21, que é igual a 12 raiz de 21. Somando os dois, no caso aqui a minha área total, é igual a 24 raiz de 3 mais 12 raiz de 21. Logo, essa daqui vai ser minha área total, que é o que o item 6 está pedindo. Ok? Vamos aqui para a nossa próxima questão. A altura de uma face de um tetraedro regular mede 5 centímetros. A área total desse tetraedro em centímetros quadrados é... Bom, mais uma questão que ela não tem figura. Eu decidi colocar figura aqui para poder facilitar a visualização para vocês. Ele diz que a altura de uma face desse tetraedro mede 5 centímetros. Isso é um tetraedro regular. Tetraedro regular é uma figura de uma pirâmide de base triangular. São 4 lados, todos triângulos equiláteros. E essa altura de 5 centímetros é essa daqui, ó. Daqui até a base, que é justamente o apótema da pirâmide, beleza? Porém, aqui a gente vai ter uma observação importante que eu gostaria de fazer. Cada uma dessas faces são triângulos equiláteros. Então, isso aqui é a altura de um triângulo equilátero. E aqui eu tenho os lados. A altura de um triângulo equilátero, ó, no caso, apótema da pirâmide, que nesse caso aqui é a altura de um triângulo equilátero, que eu também posso dizer que é a altura da face lateral. Olha só que interessante. Da face lateral. Todos esses daqui, certo? Serão igual a 5. Isso daqui tudo igual a 5. E aí é importante que eu saiba disso porque, bom, o 5 vai ser igual à altura de um triângulo equilátero, beleza? Essa altura de um triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 2. Isso daqui é a altura de um triângulo equilátero. Esse L é justamente o meu A, que é o lado. Vou até trocar aqui, pronto. É justamente o meu A, que vai ser o lado desse triângulo equilátero. Quando a gente coloca isso daqui em fórmula, eu tenho aqui
10 é igual a raiz de 3, beleza? Aí o raiz de 3 ele passa dividindo, então o A ele vai ser igual a 10 dividido por raiz de 3. Como a gente não pode ter raiz de 3, como a gente não pode ter raiz no denominador, eu vou multiplicar em cima por raiz de 3 e embaixo também por raiz de 3. Portanto, em cima eu vou ter 10 raiz de 3 e embaixo eu tenho 3. Logo, o meu A aqui ele vale 10 raiz de 3 sobre 3. A questão ela perguntou a área total desse tetraedro. Se o lado é 10 raiz de 3 sobre 3, a área total desse tetraedro aqui, ó, vai ser igual a 4 vezes a área Por que vai ser 4 vezes a área do triângulo equilátero, professor? Eu tenho aqui 4 faces. A área do triângulo equilátero, aliás, todas essas faces são triângulos equiláteros. Então, se eu quero saber a área total, eu pego 4 vezes, que é o tanto de faces que eu tenho, vezes a área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero, eu vou ter o seguinte. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Portanto, eu tenho aqui, o lado é 10 raiz de 3 sobre 3. Esse 4 aqui vai embora com esse 4. O lado é 10 raiz de 3 sobre 3. Isso daqui é elevado ao quadrado. E isso tudo aqui está multiplicando o raiz de 3. Beleza? Nós temos aqui, ó, 10 ao quadrado dá 100. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. E 3 ao quadrado dá 9. Então, eu tenho aqui assim. A área total é igual a 100 vezes 3 dividido por 9. Isso tudo aqui vezes a raiz de 3. Simplificando, eu tenho aqui 3 dividido por 9. Dividir o 3 por 3 e o 9 por 3. Então, eu tenho 100 dividido por 3. 100 raiz de 3 dividido por 3, porque o 100 aqui de cima ele multiplica com raiz de 3 e fica o raiz de 3 embaixo. Portanto, item correto, item C. Bom, gente, é isso, certo? Essas aqui são algumas questões de atividades do capítulo 8, a primeira parte do capítulo 8 de pirâmides, beleza? Resolvam as questões. Aqui eu apliquei diversas fórmulas. Só nessa questão aqui eu apliquei umas 4 foram 5 fórmulas diferentes para cada um desses itens aqui, certo? Na questão anterior também, e nessa questão aqui eu mostrei como é que se trabalha num tetraedro regular. Nós trabalhamos aqui com pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base hexagonal e pirâmide de base triangular, que no caso é o tetraedro regular, que foram todas as pirâmides que a gente viu nas nossas aulas de pirâmides, certo? Próxima aula eu vou resolver mais algumas questões, só que da segunda parte do capítulo 8, beleza? Tenham um bom dia, se cuidem e resolvam as questões que eu mandei na agenda.